Olá, eu sou Rafael Lopes, jornalista, publicitário, assessor de comunicação na Caritas Brasileira Regional Nordeste 3 e estamos aqui hoje em mais uma edição do videocast Voto Consciente, Poder de Escolha, Voz de Mudança. Essa que é uma iniciativa da Caritas em defesa do voto responsável, de escolhas que realmente representem a garantia de direitos para todas as pessoas. E o tema de hoje, nada mais nada menos do que políticas públicas e igualdade racial. E estamos hoje com duas convidadas, mulheres negras, que vão trazer esse tema de igualdade racial, pensando aí nesse caminho de como que as políticas públicas podem garantir essa equidade, né? E a primeira convidada que eu apresento é a Gilmara Silva, ela que é assistente social, mestra em serviço social e articuladora na Caritas Nordeste 3. Seja muito bem-vinda, Gilmara. Muito obrigada, Rafa. Olá a todas as pessoas. Muito grata, né, e feliz também pela oportunidade desse momento, fazer essa partilha aqui também ao lado, né, da irmã aqui, Ildete, dizendo, estávamos falando ali, né, mais uma vez um reencontro nosso, né, e reencontro das águas. E para tratar, né, desse tema que é extremamente importante, né, fazendo aí essa articulação, pensando essa campanha do voto consciente e é muito relevante, né? Assim, enquanto Caritas Regional Nordeste 3, enquanto profissional, enquanto cidadã negra, né? Tem uma relevância política muito grande, né? Então, dizer assim da alegria e agradecer pelo convite. Vou apresentar agora a nossa segunda convidada, que é a Ildete Emanuele, ela que é coordenadora de enfrentamento ao tráfico de pessoas na SJDH, Secretaria de Justiça e Direitos Humanos do Estado da Bahia, professora, especialista em juventudes. Seja muito bem-vinda, Ildete. Obrigada, Rafael. Salve, salve, gente querida. Uma alegria enorme estar aqui para tratar de um tema tão sensível e tão importante nesse momento que, como você disse, é um momento decisivo, um momento de escolha. E para fazer escolhas é sempre bom a gente ouvir vozes, ouvir pontos de vista diferentes e entender a importância, a dimensão que tem o voto e um voto consciente, né? Foi com a Caritas mesmo que eu aprendi isso. A votar consciente, eu ainda era bem novinha, nem tinha obrigação de votar na época, mas a Caritas trouxe essa campanha do voto consciente há muito tempo e eu me envolvi através da Pastoral da Juventude, que eu também tenho uma militância, né, na Pastoral da Juventude, e eu me envolvi nessa campanha do voto consciente e para mim ela é de fundamental importância, principalmente nesses momentos de eleição. Então, meninas, sejam bem-vindas mais uma vez. A gente começa esse episódio que vai tratar da importância de políticas públicas, né, para a garantia da equidade racial, né, da igualdade racial. E aí, assim, para a gente já começar o nosso bate-papo, eu queria trazer alguns dados, né, que eu acho que é importante a gente ter uma leitura, conseguir ter uma leitura mais alargada, e aí, com certeza, vocês vão trazer muitas reflexões assim, super relevantes para nós, né, nesse caminho, a partir das vivências de vocês, né, das leituras e da caminhada de vocês duas. Mas, segundo a Superintendência de Estudos Econômicos e Sociais da Bahia, o SEI, né, em 2022, 80,8% da população baiana se autodeclarava negra. Então, aí, pretos e pardos. O maior percentual entre os estados brasileiros, né? Esse número ele ultrapassa percentuais do Brasil, que está ali de 55,9%, e do Nordeste, que tem uma população negra de 73,9%. Esses dados eles ressaltam, então, essa necessidade, né, de políticas públicas para garantias específicas para a promoção da igualdade racial, né? Pensando na realidade Bahia e Sergipe, e a Bahia, sobretudo, que tem o estado mais negro do que é o estado mais negro do Brasil, né, em população. Então, a partir desses dados, né, com 80,8% da população autodeclarada negra, quais são as principais demandas, né, dessa população negra e como que políticas públicas podem atender essas necessidades, né, assim, de forma prática, né? Quais são os enfrentamentos que a população negra precisa fazer cotidianamente e como que essas políticas públicas podem auxiliar nesse processo. Então, né? Sim, primeiro perceber assim que as demandas
da população negra, né, as nossas demandas, porque nós também compomos essa população, né, são muitas e gritantes, né? Então, a gente precisa também perceber que são demandas que estão diretamente interligadas, né, conectadas com questões históricas, né, entrelaçadas a um processo aí de sociabilidade escravagista, né, de modo de produção escravagista, que vai se perpetuando aí nesse modo atual, né, de produção capitalista. E o que nós vivemos na atualidade, né, de negligências, de não acessos, de inseguranças, né, em todas as dimensões, está muito interligada a essa história, né? Essa história que perpetua até hoje. E aí, nesse sentido, acho que é importante a gente lembrar que existe uma questão que ainda implica as nossas vidas, que é toda essa ideologia racista, né? De um racismo científico que foi construído e muito bem internalizado, né, nas concepções e práticas, inclusive quando vai se pensar também a formulação de políticas públicas, isso está muito entranhado. Então, eu destacaria inicialmente essa questão da insegurança pública que o nosso povo vivencia diariamente, né? E aí a insegurança mesmo porque isso impacta na nossa mobilidade urbana, isso impacta no nosso direito à cidade, isso impacta nos altos índices de letalidade, né, que as juventudes negras principalmente têm vivenciado, e é uma conexão assim muito perversa, né? E aí, junto a isso, acho que essa questão da insegurança pública como uma demanda, ela também está muito conectada com a questão da demanda de saúde, porque compõe também esses elementos do que a gente vai chamar de determinantes sociais de saúde, né? Essa insegurança vai compor esses determinantes sociais e que vai impactar diretamente nas nossas condições de vida e de saúde. Então, é uma coisa que vai nos adoecer, a gente vai ver aí, a gente está agora no setembro, né? Então, vai percebendo essa questão do suicídio, né? A gente vai percebendo os adoecimentos físicos, mentais, psicoemocionais, porque também tem toda uma conexão com essa história, né? É saúde, é a questão da segurança pública, é a questão da educação, a questão da habitação. E é importante entender que para pensar a política pública, pensando a população negra, a gente precisa levar em consideração o princípio de equidade. Porque como é que a gente vai dar conta, né, de todos esses impactos se não tivermos esse olhar, né, para pensar a equidade e essa justiça social, né, de modo que realmente venha abarcar, né, na verdade, abarcar toda essa história que impacta a vida da gente hoje, né? Então, acho que é um pouco assim nesse sentido. O que mais destaca assim, é a questão da insegurança e dessa questão de saúde, né, que está interligado. Eu acredito muito nisso que Gilmara traz. Essa demanda realmente da insegurança pública, né? É importante a gente frisar. Ela é de fundamental importância, porque se você não tem paz, se você não consegue viver de maneira tranquila, isso afeta diretamente a questão da saúde, né? E não é só a bala que mata o povo negro, tem todo um processo de matança que antecede a bala. Né? Então, às vezes a gente foca só na bala naquele momento final, mas antes da bala veio muita coisa violentando o nosso povo, violentando as nossas comunidades negras, periféricas, porque nós estamos lá, né? Nós permanecemos lá nas periferias, né? Nós não ocupamos e nem temos garantia de espaços nos centros, na orla, nós não estamos lá, não é o nosso povo que está lá. Né? Nosso povo está lá para trabalhar como trabalhadora escrava doméstica, que tem muitos casos aqui em Salvador e na Bahia como um todo. Então, além desse ponto que Gilmara frisou bem, que eu concordo plenamente com ela, eu queria trazer também a questão do trabalho, da geração de emprego e renda, porque o nosso povo negro está na informalidade, está no trabalho escravo, está no subemprego, né? Está com os menores salários, e isso não garante uma qualidade de vida que tenha de fato saúde plena, que tenha dignidade, que tenha aquela vida em abundância que a gente tanto sonha, que a gente tanto deseja para o nosso povo negro. Então,
eu queria trazer também dentro dessa demanda a questão do trabalho e da geração de emprego e renda. A gente precisa pensar políticas públicas de inclusão produtiva desse povo, dessa população, porque não dá mais para ficar do jeito que está. Nós, mulheres negras, nessa pirâmide, a gente está lá embaixo, a gente está na base dessa pirâmide, a gente recebe os menores salários, com qualificação, com potência que nós somos, mas a gente recebe os menores salários, a gente está nos piores cargos, a gente não está nos cargos de chefia, a gente não está nos cargos de poder, o número de mulheres negras nesses espaços é mínimo, né? Então, acho que a gente precisa disso. E uma coisa muito importante, como a gente não está ocupando esses espaços de poder, nós não somos escutadas. Então, nossas vozes nesses espaços são silenciadas, são negligenciadas. Então, não dá para construir política pública para uma população que não está no processo, que não tem cadeira, não tem voz ativa. Então, é muito difícil pensar uma política pública que atenda, que vá na direção da igualdade racial, se, por exemplo, as mulheres negras, que são as principais vítimas desse processo, não estão nas rodas de negociação, não estão nos cargos públicos, não estão nas assembleias, nas câmaras de vereadores, não estão nas prefeituras. Então, como é que a gente vai ser ouvida? Como é que a nossa voz vai ser potencializada nesse espaço? Então, acho que ao pensarmos as demandas, também pensarmos nesse processo de ocupação de espaços estratégicos onde a gente possa construir, onde a gente possa, de fato, apontar caminhos e possibilidades. Porque realmente quem sente sua dor é que geme, né? Então, não adianta a gente pensar que sem nós vai dar para fazer alguma coisa. Essa questão da representatividade é algo muito importante, né? Que o Det complementa muito bem a fala de Gilmara. E aí, assim, trazendo essa questão da representatividade para esse ponto da mulher negra, né? Não só a população negra como um todo, mas a mulher nesse processo, né? A mulher tem enfrentado maiores desafios para o acesso, a mulher negra, né? O acesso a espaço de poder, né? Esse acesso, ele é muito mais difícil para as mulheres negras, né? Essa caminhada. Então, assim, pensando nesse processo, quais os principais marcos, né? Nessa caminhada das mulheres, nessa luta pela presença e pela representatividade delas em espaços de poder e na política, e como que essa presença da mulher negra vai impactar em políticas públicas efetivas, assim, nesse caminho, né? Da representatividade e da igualdade racial. É interessante você trazer essa pergunta, Rafael, porque a gente está, enquanto mulher negra, a gente está sempre estreando, sabe? A gente tem sempre agora a primeira deputada estadual negra na Bahia, lembrando os dados que você trouxe antes. Nós somos 80% da população. Então, a gente tem que comemorar em 2000, nos anos 2000, uma primeira deputada negra no estado da Bahia é lamentável. Sinceramente, é lamentável. E a gente está sempre nessa. A primeira mulher negra reitora, a primeira mulher negra... Sempre... Sendo que não é de hoje que mulheres negras têm feito, né, uma abordagem, uma articulação política, pensando as diversas dimensões, né, pensando as diversas... os diversos marcadores que nos atravessam também. Não é de hoje que nós temos feito muitos movimentos, e aí a gente tem, desde muito antes da década de 70, com mais efervescência, né? Da década de 70, mas já tem muito tempo que a gente vem pautando questões que diz respeito não só às nossas vidas, como de toda a sociedade. Sim. Porque é de fato um movimento muito longo pelo bem viver coletivo, né? Porque nós, enquanto mulheres negras, a gente sempre carrega no ombro todo mundo. A família toda, a comunidade toda. Então, quando a gente pensa em mudança, a gente não pensa pra gente. A gente pensa pra todo mundo. A gente pensa coletivamente. A gente nem consegue falar no singular. Quando a gente pensa em mudança, quando a gente pensa em conquista. A gente olha pra uma cidade como Feira de Santana, uma cidade enorme aqui do estado da Bahia. Nunca teve uma vereadora negra em Feira de Santana. Nunca. Então, assim, olhar esses dados, é entristecedor. Gente, é um absurdo isso.
né? E a gente acha que é normal, muita parte da população acha que é normal, porque o lugar de mulher negra não é naquele espaço, não. A gente precisa desconstruir isso urgentemente. A gente precisa sim estar nesses espaços. O nosso lugar não é na cozinha, não é servindo a todo mundo, não. A gente também tem potência, a gente tem qualificação para estar nesses espaços, para fazer essas discussões, para contribuir com a sociedade em todos os níveis e em todas as áreas. Se a gente olhar, a gente tem mulher negra pronta para agir, para ocupar qualquer espaço estratégico, seja ele político, econômico, em tecnologia, em todas as áreas. Então, de fato, a gente precisa desconstruir essa ideia de que o nosso lugar não é nesses espaços. E realmente você fala assim da gente trazer na história alguns dados. A gente até a gente fica tentando até para poder alimentar a esperança, porque eu acho que também precisamos, né? Mas realmente os dados não são os melhores, porque você olha para uma Bahia negra e tem sempre essas estreias, é muito difícil. Agora, assim, eu penso que poderíamos pensar como é um marco importante, assim, eu vou considerar o fato de é a partir de mulheres negras, né, que inclusive no âmbito dos movimentos sociais diversos, do próprio movimento negro brasileiro, né, que antes era muito mais liderado pelos homens, onde não se pautava as questões, pautava-se raça, mas não pautava-se gênero. Então, assim, eu vejo isso como um salto positivo de um tensionamento político, né? Foi a partir da articulação política de mulheres negras que a gente vai pensar a interseccionalidade em todas as dimensões da vida, que vai dizer, olha, para todos os movimentos sociais, não dá para perceber política pública, qualquer encaminhamento, qualquer questão, sem pensar que raça está articulado com gênero e que está articulado com sexualidade, que está articulado com território e com a questão da geração. Então, são as mulheres negras que vai determinar isso, vai tensionar isso nos diversos lugares. E isso hoje, quando a gente pensa, são as mulheres negras que têm tensionado para que possa perceber política pública numa perspectiva racial, numa perspectiva interseccional. Eu vejo isso como algo muito importante, porque se não fosse as mulheres negras, né, quem é que ia pautar? Quem é que ia hoje, né, por exemplo, pensar equidade, igualdade racial e gênero? Né, se não as mulheres negras. E aí, nesse sentido, eu penso que é muito poderoso, sabe? Essa ousadia mesmo de dizer aquilo que é do nosso interesse, que diz respeito às nossas necessidades, que são específicas também, e dizer para os homens negros também dentro do movimento, né? Porque quando a gente vai lembrar aí de nomes como de Lélia, como de Beatriz, como Luísa Bairros, né, Sueli Carneiro, a gente, né, na contemporaneidade também carregando esse compromisso, porque é um compromisso, né? Nosso também tá lembrando que tem aquelas que vêm antes e a gente tem um compromisso, a responsabilidade de sermos continuidade também nesse processo. Então, acho que isso é um ganho muito, muito significativo. E trazendo a questão do trabalho doméstico, eu penso que também é um ganho significativo quando mulheres negras vão pautar também os direitos das trabalhadoras domésticas, né? Pensando a questão trabalhista, pensando ali nos caminhos jurídicos mesmo, né? Porque a gente sabe que muitas mulheres negras, que são maioria, né, que ainda vive nessa lógica da casa grande senzala, né? Mas, assim, são as mulheres negras que vão pautar os direitos das mulheres trabalhadoras domésticas, né? São as mulheres negras que vão tensionar para que perceba essas mulheres como também trabalhadoras que são sujeitas de direitos e que têm que ter os seus direitos trabalhistas garantidos. E é nesse movimento, nessa articulação política que a gente não melhorou, não está dentro do ideal do que nós gostaríamos, mas a gente perceber que certamente há mudanças também até na forma de se relacionar e de perceber essas mulheres negras dentro das casas das sinhazinhas dos dias atuais. Né? Então tem isso também. Muito bem colocado, Gil. E aí, assim, a Ildete traz esse ponto de reflexão, né? Que ainda hoje, em pleno 2024, a gente ainda precisa comemorar, né? A primeira
reitora negra, a primeira deputada negra, com um estado com mais de 80% da população negra no Brasil. Então, assim, é algo muito alarmante mesmo e que nos instiga a reflexão, né, de pensar qual o caminho que temos trilhado até então, né? O que falta para essa equidade, para essa igualdade racial, né? Que é um processo que também envolve as políticas públicas, mas está para além das políticas públicas, né? E aí, mas tocando um pouco nesse tema das políticas públicas, trazer alguns exemplos assim, né? A gente tem aqui na Bahia uma secretaria, né, que é voltada para políticas públicas de igualdade racial. Então eu queria ouvir de vocês, assim, como é que vocês percebem, sabendo que tem muitos desafios pela frente, claro, né, que não estamos num cenário ideal, mas o que vocês percebem de avanços, ou não digamos assim de avanços, mas de conquistas nesse processo também, né, a partir da Bahia, da realidade da Bahia, nesse contexto aí de igualdade racial. Anteriormente eu falei um pouco da sobregeração de renda, né? E a CEPROM tem sido, de fato, uma potência no sentido de lançar editais e fazer projetos onde muitas mulheres negras têm sido valorizadas no sentido dos seus empreendimentos, né? E a gente sabe que tem muitas mulheres negras que fazem comida, fazem roupa, trabalham com estética e já temos várias lojas colaborativas em shoppings, em grandes shoppings, por exemplo, onde a gente tem essa possibilidade, essa oportunidade, a realização de várias feiras também que dão essa ajuda, né, esse reforço, né, essa colaboração enquanto política pública mesmo, né, de inclusão produtiva. Então, é uma coisa também que eu acho muito interessante que o centro, né, Nelson Mandela, tem um programa da saúde mental, né, das pessoas negras. Inclusive, as trabalhadoras domésticas que são resgatadas de trabalho escravo doméstico, elas são acompanhadas pela CEPROM nesse sentido da saúde mental, do acompanhamento psicológico, que são mulheres, na maioria negras, que passam 30, 40, 50 anos na casa de uma família trabalhando, né, e não conseguem estabelecer vínculos para fora dessa casa, né? Então, muitas delas nunca foram à escola, nunca tomaram banho de mar, nunca passearam, nunca namoraram. Então, são traumas, né? São marcas muito fortes na vida dessas mulheres. E aí o Centro Nelson Mandela tem um trabalho muito bom na perspectiva de acompanhamento, da saúde mental, né? E outras coisas mais, né? Tem muitos projetos interessantes e eu acho que precisaria ter um maior investimento e uma maior valorização, que assim como todos os outros campos que a gente fala, né, dentro da perspectiva das políticas públicas, essas secretarias e esses projetos, infelizmente, têm sempre menos recursos, menos investimento, menos visibilidade, né? Então, acho que precisaria avançar nesse sentido. Mas realmente são questões que a gente também precisa comemorar, como a gente estava falando antes, né? É pouco, mas já é um avanço, já é um passo de cada vez. E eu gosto muito quando Gilmara fala, né, pra gente celebrar a luta, porque de fato é uma luta muito grande, assim. Cotidiana. A gente acorda todos os dias para lutar. E assim, e se é isso para a sociedade baiana como um todo, para as mulheres negras, gente, é redobrado o negócio. Então, de fato, a gente também tem que celebrar a luta, né? A gente tem que ir lutando, ir caminhando, celebrando, avançando no que dá para avançar, retrocedendo, dando um passo para trás de vez em quando, que faz parte da estratégia. De vez em quando a gente dá um passo para trás, mas eu acho que nunca perder o horizonte, né? Eu acho que a gente tem que ter esse horizonte e a igualdade racial tá nesse horizonte, não é uma realidade. A gente precisa desconstruir esse mito da democracia racial que foi colocado pra gente. A igualdade racial não é uma realidade nem na Bahia, nem no Brasil. Então, a gente precisa desconstruir isso e ir avançando, né? Não sair da luta, né? Às vezes a gente tá um pouco cansada, porque, sinceramente, acordar todo dia pra lutar não é fácil, não. Quando a gente pensa que tá tudo bem, que tá... Quando a gente acha que tem um dia de paz, daqui a pouco uma bomba. Né? Estoura.
como que está Em bom baianês é acontecendo, o né? barril dobrado. É né? barril dobrado. O barril Gil, é por aí o dobrado. caminho? É nessa pegada aí mesmo, viu, meu filho? É nessa pegada. E assim, mas eu gosto também dessa, né, desse olhar assim para esse esperançar, para essa Isso. celebração, né? E aí eu penso que nós temos esses avanços, né? A gente vai falando dos passos lentos, né? Mas que também faz sentido, que é importante, porque a gente não pode paralisar. E ainda nesse caminho de celebrar, acho que é importante também destacar aquilo que vem da esfera pública, mas daquilo também que vem dos nossos chãos, né? Dos Isso. nossos territórios. E aí, assim, é bem oportuno também trazer, né? Do quanto é importante existir organizações, organismos, né? Da sociedade civil. E aí, lógico que não poderia deixar de falar da própria rede Caritas, né? Eu penso que a nível de Bahia, né, e Sergipe, que compõem aí os estados do nosso regional, mas que tem também uma abrangência, né, a nível internacional, enquanto atuação Caritas, nós temos feito aqui no nosso regional, Nordeste 3, tem sido assim, um papel fundamental também nas vidas, né, de mulheres, de crianças, de pessoas idosas, de povos e comunidades tradicionais, né, a partir desse caminho que a gente vem construindo, né, acompanhando as comunidades, promovendo espaço seguro também, né, de escuta, de proteção e de cuidado, porque isso também está dentro, né, do nosso estado, né, também está dentro dessa dimensão, dessa composição de sociedade, né, que está construindo também aquilo que nós acreditamos, né, o projeto aí do Pelo Bem Viver, né. Então eu penso que é importante também a gente olhar esse também faz parte, né, enquanto sociedade, e perceber que nós também temos feito uma articulação muito relevante nos espaços também de discussão, né, nos conselhos de direito, entendendo as nossas limitações de atuação, né, institucional e de ação, entendendo que nós não conseguimos abraçar o mundo, mas temos feito um caminho também de fortalecimento, né, das comunidades, né, temos também olhado para essa perspectiva de igualdade racial, né, temos também olhado para essa perspectiva de equidade, né, temos olhado para entender aqui dentro desses territórios onde acompanhamos as comunidades, o que também é possível fazer para que essas dores, né, para que essa labuta, para que esses não acessos, para que essas barreiras todas que a gente já enfrenta ao longo da história, eles possam ser também reduzidos, né? Eu acho que é um trabalho, assim, é um movimento muito importante e muito necessário, né, nas vidas de muitas pessoas, né, inclusive a nossa, porque também nos transforma, né. Sim. E a gente está falando desse processo todo no ano eleitoral, né? A gente está com a eleição aí na porta, que é um processo super decisivo, né? É um processo de mudança, de virar chave agora, né? Dia 6 de outubro. Mas importante também trazer que o processo não se esgota na urna, né? Não é só a escolha, né, do voto que vai resolver todos os problemas. Então, para além da escolha, né, é preciso que a gente, enquanto sociedade mesmo, que as pessoas se envolvam nos próximos 4 anos, né, que acompanhem aquela candidata, aquele candidato, se ele realmente, na sua pauta, né, a sua pauta que em tese ali estava sugerindo a promoção da igualdade racial, políticas públicas voltadas para a população negra, se isso que o candidato ou a candidata colocou lá como proposta de governo, de gestão, está sendo cumprido ou não, né? E inclusive nos espaços decisivos, né, de participação. Uma audiência pública que é realizada com a comunidade para tratar da implementação de alguma política pública ali naquela comunidade ou no município, de que forma que as pessoas também podem chegar junto, né? Mostrar a sua voz, expressar o que elas pensam, se aquilo está contemplando elas lá na ponta ou não, né? Então é importante que essa participação ocorra. E aí, trazendo essa reflexão para o ano eleitoral, mas ao mesmo tempo não esquecendo dos desafios, né, que a gente tem e que vocês muito bem colocaram, que não existe equidade racial, né? Infelizmente é utópico pensar que existe, mas assim, pensando essas limitações, esses desafios, o que a gente ainda precisa fazer, né? Claro, não é uma receita de bolo, mas o que a gente precisa trilhar ainda, caminhar em prol dessa igualdade, né, racial. E aí não esquecendo que a Bahia, né, como é esse estado que tem uma população
negra gigante, mais de 80%. A Bahia precisa dar exemplo, né, minha gente? Vamos combinar? Não, assim, mas assim, a Bahia Já precisa... tá combinadíssimo. Tá combinadíssimo. E quando eu digo que a Bahia precisa dar um exemplo, eu não tô falando que essa responsabilidade vai só pro colo da população negra, não, de jeito nenhum. Eu tô chamando a responsabilidade da sociedade como um todo pra jogo. Então, assim, para além das políticas públicas também, que as pessoas comecem a ter esse olhar, né? Que já deveria ter tido, mas assim, né? Que daqui pra frente, como que eu vou enxergar a pauta racial, a pauta da equidade racial, né? Do acesso a políticas públicas, do acesso a lugares de poder. Então, importante essa participação. Eu queria ouvir vocês um pouco sobre isso. Né? Quais são esses desafios? O que é que vocês enxergam nesse horizonte, né? Pra gente chegar, digamos que num cenário ideal, né? Num cenário... que todas as pessoas estejam ali contempladas, né? Todas as pessoas negras. Eu quero reforçar a fala de Gilmara, porque quando a gente fala política pública, né? A gente olha muito para o Estado. E a gente sabe que política pública é responsabilidade do Estado. Porém, a gente precisa da participação popular nesse processo. Então, a população precisa ser escutada. Muitas vezes, gente, pegar o mínimo, o básico do básico. Muitas vezes muda o nome da rua onde você mora. E você nem sabe por que mudou. Você nem sabe quem é que vai ser homenageada, quem foi essa pessoa. Isso é uma violência institucional, gente. Não pode mudar o nome de uma rua, o nome de uma escola, sem consultar a comunidade. Isso é um absurdo. Então, assim... Esse trabalho que Gilmara destaca, que é feito pela Caritas, mas também por diversas organizações, é um trabalho de fundamental importância para colocar o povo, a comunidade na roda. Importante frisar, na roda, porque não tem primeiro e último, não tem melhor e pior. É todo mundo comunidade. Então é bom que a gente faça esse movimento. Colocar as pessoas na roda, conversar. Qual é o mesmo nome da rua? Por que mudou? Quem é essa pessoa que botaram o nome aí? Né? Vocês ouviram falar que agora o nome da rua é Gilmara Silva? Vocês conhecem Gilmara Silva? Olha, né? deixa ela. Deixa ela. Ela veio toda pronta. Vocês conhecem Gilmara Silva? Vocês sabem por que mudou o nome da rua e colocou o nome dela? O que foi que ela fez? Quem foi? O que ela representa na história da nossa comunidade? Exatamente. Né? A mesma coisa quando muda o nome da escola, né, do bairro. Enfim, eu acho que é importante esses espaços, e espaços como esse aqui também, de comunicação, porque a gente está fazendo esse momento aqui, mas pode chegar, essas nossas vozes, pode chegar muito longe, né? Pode chegar no mundo inteiro, inclusive, né? Babado, então, assim, viu? são de fundamental importância, para que a gente possa trocar saberes. Também é importante lembrar, gente, quando a gente chega numa comunidade, a gente não vai lá para ensinar, para levar, né? Eu aprendi isso muito na minha atividade missionária. Tirem isso da cabeça. Eu tô indo que eu vou levar para a comunidade, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Desarma, desarma, desarma. Desarma, porque não é por aí. A gente vai para a comunidade, a gente vai fazer roda, a gente vai aprender com a comunidade, a gente vai escutar Dona Maria e seu Zé, lá da comunidade, que estão lá há anos na comunidade, que sabe beco por beco, sabe família por família. Todas as né? quebradas. As quebradas, as necessidades, a gente vai para isso, para a comunidade. Então, acho que esse trabalho de fundamental importância nessa perspectiva, porque a gente quer, né, como diz a música de Milton Nascimento, a gente quer os meninos e o povo no poder. É isso que a gente quer ver. A gente quer ver isso. Essa é a nossa utopia. E a gente quer meninos e meninas de todas as cores, de todas as raças, de todos os jeitos, de todas as formas. A gente quer esse poder colorido, esse poder habitado por diversas pessoas, né? Então, a gente já tá muito cansado e cansada dessa fotografia do poder, que é sempre a mesma. Sempre a mesma, sempre do mesmo jeito, da mesma cor. E a gente já cansou disso. Então é isso que eu acredito que está na utopia. E eu acho que esse movimento que a gente vai fazendo, né, que pode parecer simples, pode parecer pequeno,
mas é um movimento que vai longe. Sim, sim. É aquela coisa do formigueiro, né? É. Pisa ligeiro, pisa ligeiro. Quem não Quem não pode com a formiga, não assanha o formigueiro. É isso aí, é isso aí. Pegada pra pegar os nessa movimentos, pegada. né? E Gilmara, qual é o recado que você deixa para o eleitorado, para as pessoas que estão nos assistindo nesse momento agora decisivo das eleições, né? Nesse caminho de igualdade racial? Sim, é assim, importante dizer, né, gente, que o nosso voto, ele de fato, ele precisa ser consciente, precisa ser responsável. E essa questão que já é histórica, né? A gente sabe que existe muito essa coisa de comprar, vender voto. E comprar e vender voto não traz a dimensão coletiva do que esse voto significa, né? Do que essas pessoas que estão se colocando aí, né? Dizendo que estão à disposição para atender aos interesses das comunidades. Perceber se de fato é isso mesmo, perceber quais são os seus projetos, né? Perceber quais são as suas propostas e entender se essas propostas de fato condiz com a realidade, com as necessidades do povo. Não adianta a gente trocar o nosso voto por um elemento que vai atender a nossa necessidade ali imediata, mas que essas pessoas elas vão estar posicionadas em um lugar durante longos anos. E esses longos anos, eles vão precisar corresponder de fato àquilo que a gente demanda, né? Enquanto população negra, enquanto mulheres, enquanto população LGBTQIA+. Então a gente precisa realmente ter um olhar, né, mais coletivo, pensando que o nosso voto, ele diz respeito não só à nossa vida, é a toda uma comunidade, é toda uma coletividade. A gente precisa aprender com o legado que mulheres negras deixaram para nós, né, durante muitos anos. Muito sangue foi derramado para que, inclusive, mulheres pudessem se colocar hoje como candidatas, né? Não só desse lugar de quem vota, mas de quem também pode ser eleita e que pode também corresponder, né? A partir ali também de toda uma correlação de forças, muitas vezes uma disputa desleal no âmbito, né, do legislativo, do judiciário, do executivo, do federal, de todas as dimensões. Mas é importante a gente aprender o legado que mulheres negras nos deixaram, né? De nos compreender numa perspectiva coletiva. Então é isso. Muito bem, eu agradeço vocês, aí o Det e a Gilmara, por essas contribuições todas aqui, tantas reflexões importantes, né, nesse bate-papo nosso, e dizer, né, que a transformação está em nossas mãos. E esse caminho de equidade, de igualdade né, racial, é um caminho que não é um caminho solitário, né? É uma jornada coletiva e que precisa que toda a sociedade se envolva e abrace essa luta, né, por mais direitos efetivamente para a população negra. E é isso, meu povo. A transformação está em suas mãos. Dia 6 de outubro, voto consciente, poder de escolha, voz de mudança. Eu agradeço a participação de vocês. Tchau, tchau.